estava prestes a ser mãe pela primeira vez com uma gravidez de 8 meses. Tinha 23 anos quando o horror a surpreendeu por trás dentro de sua própria casa. Isso em Missouri, Estados Unidos. Bobby Joe e seu marido Seb Stinnett tinham em sua propriedade um criadouro de cães da raça Terrier. Esses cães pequenos, que muitos nas zonas rurais usam para combater ratos e outras pragas. E eles faziam isso para complementar sua economia. Casualmente, seria essa atividade que levaria à cruel e violenta morte de Bobby Joe. No vídeo de hoje vou te contar o caso de Lisa Montgomery, uma garota que está condenada à pena de morte. Vou começar este vídeo contando um pouco a biografia dessas duas mulheres, da assassina e da vítima. Comecemos com a vítima Bobby Jostines. Ela nasceu e morreu no mês de dezembro. Nasceu no dia 4 de 81 e morreu no dia 16 de 2004 com 23 anos completos. Ela era inteligente, mas tímida. Tinha um irmão mais novo que adorava. E casou-se com um amigo de toda a vida em 2003, 2 anos, depois de ter terminado o ensino médio com honras. Ela e seu marido Seb, também de 23 anos, trabalhavam na fábrica Kawasaki e também criavam cães terrier em casa. Esses dólares extras eram muito úteis, especialmente agora que teriam seu primeiro filho. Digamos que era uma garota normal com um futuro muito promissor. Por outro lado, Lisa Mary Montgomery tinha 36 anos quando se tornou a cruel assassina de Bobby Joe. Ela carregava uma história realmente assustadora, como geralmente acontece com todos esses assassinos. Ela nasceu em 27 de fevereiro de 68 em uma família caótica. Foi abusada pelo seu padrasto durante muitos anos e na adolescência buscou refúgio no álcool. Quando tinha 14 anos, sua mãe descobriu os abusos, mas dizem que acabou culpando-a e a levou a apontar uma arma ameaçando-a. Acabou fugindo de casa aos 18 anos para se casar com Carl Bowman. Tiveram 4 filhos e em 1990, por conselho médico, decidiu fazer uma operação para não ter mais filhos. Ela fez a laqueadura das trompas. Eles se separaram brevemente em 93, mas reataram o relacionamento. Em 98, foi ele quem decidiu se separar agora sim, definitivamente. Um tempo depois, Lisa conheceu outro homem separado, o eletricista Kevin Montgomery, que já tinha 3 filhos, e se casaram no ano 2007. O casal se mudou para viver com os 7 filhos, os 3 dele e os 4 dela. E os pais de Kevin, 6 dias antes do crime de Bobby Joe, o primeiro marido de Lisa, havia solicitado à justiça a custódia de 2 filhos menores dos 4 que tinham tido juntos. Até então, Lisa já estava há algum tempo simulando outra gravidez de Kevin. Vamos passar para como esse horrendo crime começou. Bobby Joe e Lisa Montgomery se conheceram online, em um chat sobre cães da raça que ambos criavam. Este chat era chamado de Rutter Shutter. Eles trocaram e-mails e por muito tempo compartilharam boas conversas. Nesse chat, Bobby Joe anunciou feliz que estava esperando a chegada de seu primeiro filho para janeiro de 2005. Outra participante, Lisa Montgomery do Kansas, também anunciou que havia estado grávida de gêmeos, mas que um havia morrido e que esperava dar à luz ao que havia sobrevivido em dezembro. As conversas giravam em torno de suas vidas que pareciam ter muitas coisas em comum, supostamente. Em abril de 2004, Bobby Joe e Lisa, com suas gravidezes entre aspas recém-iniciadas, se encontraram em um show de terrier no Kansas. Há uma foto deste show canino que vou deixar aqui que as mostra juntas e, até este momento, tudo era normal. Digamos, normal de certa maneira. Continuaram trocando mensagens sobre os bons e maus momentos das gravidezes, ideias de nomes e o que deveriam ir comprando para os bebês. No final de 2004, Jason Dawson, que era amigo de Bobby Joe, criador e também participante do chat, recebeu um e-mail de uma mulher chamada Darlene Fisher, a quem ele não conhecia. Darlene perguntou a Dawson se ele sabia de alguém que quisesse dar filhotes para adoção. Ela queria comprar um para seus filhos, e Dawson, que sabia que Bobby Joe tinha vários, passou seu nome e seu site para ela. Darlene entrou em contato com Bobby Joe por e-mail
e também pelo chat, mas desta vez seu usuário no fórum era Fisher4Kids, e disse aos membros do grupo que morava em Fairfax, Missouri, a 25 minutos de carro da casa de Bob Joe. O que ninguém sabia era que essa suposta pessoa que se identificava como Darlene Fisher era na verdade Lisa Montgomery do Kansas. Tudo estava meticulosamente planejado por Lisa. A mensagem de Darlene para Bob Joe no chat dos criadores na quarta-feira, 15 de dezembro de 2004 dizia: Jason Dawson me recomendou a entrar em contato com você e como não consegui te encontrar por e-mail nem por telefone, estou escrevendo por aqui. Por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível, pois estamos considerando comprar um de seus filhotes e gostaria de fazer algumas perguntas. Bob Joe, que era muito cuidadosa e exigente com suas vendas porque amava seus cães, respondeu mais tarde naquele mesmo dia: Querida, vou enviar o endereço por e-mail para que possamos nos encontrar. Espero que este e-mail chegue até você. Foi um prazer conversar com você pelo Messenger e espero continuar fazendo isso amanhã. Obrigado, falemos em breve, querida. Tenha uma boa tarde, Bob. O encontro era para o dia seguinte, quinta-feira, 16 de setembro de 2004, às 2:30 da tarde. Aquela quinta-feira era um dia normal e corrente. Sepp Stinnett saiu para trabalhar como sempre fazia e deixou Bob Joe em casa com os cães, aguardando a chegada de uma tal Darlene Fisher, que queria ver os filhotes. Por volta das 2:15, Bob Joe ligou para sua mãe, Becky Harper. Ele estava contando a ela que estava esperando por essa mulher interessada em seus cães, quando de repente bateram na porta. Eram 2:30, e nesse momento, ele encerrou a ligação. Seria a última vez que mãe e filha falariam. Bob Joe abriu a porta e deixou entrar quem ele acreditava ser Darlene Fisher. Não se sabe se ela chegou a reconhecer Lisa, porque lembro que elas já se conheciam. Mas não houve muito tempo para isso, porque assim que ele virou as costas, Lisa se lançou sobre ele. Ela enrolou um cordão rosa que tinha trazido em seu pescoço e começou a apertar com força e sem parar, até que Bob Joe parou de lutar e caiu no chão. Na luta, a vítima conseguiu arrancar tufos de cabelo de seu atacante. Com Bob Joe já desmaiado, Lisa o virou e com uma faca de cozinha começou a abrir seu abdômen. Uma vez que foi grande o suficiente, ela extraiu o bebê, que por sinal era uma menina, e cortou cuidadosamente o cordão umbilical. Depois, ela enrolou a recém-nascida em um cobertor e com ela nos braços correu até seu Toyota Corolla vermelho e partiu. Ela tinha que dirigir cerca de 200 quilômetros. A doutora Mary Chase, chefe médica e perita forense, teve uma visão muito mais crua do que aconteceu no julgamento contra Lisa Montgomery. Ela sustentou que Bob Joe lutou e se defendeu muito mais do que se acreditava. Ela disse que com a primeira tentativa de estrangulamento, Bob Joe desmaiou. Foi então que Lisa pegou a faca e fez a primeira incisão em sua barriga. Mas enquanto estava fazendo isso, a vítima recuperou a consciência e, desesperada, tentou se levantar para lutar por sua vida. Lisa recorreu novamente à corda que tinha enrolado no pescoço e a apertou até asfixiá-la. Prova disso, diz a doutora Chase, é o sangue nas solas dos pés e nos dedos dos pés da vítima. Isso indicaria que ela tentou se levantar depois de já estar sangrando. Ela mostrou ao júri as fotos dos pés e também da faca, onde se podiam ver as duas marcas de estrangulamento. Além disso, a vítima tinha cortes defensivos nas mãos e um bom golpe na ponte do nariz. Foi um crime brutal. Como sua filha não foi buscá-la no trabalho como haviam combinado, Becky Harper caminhou até a casa de Bob Joe. Às 3:30 da tarde, ela abriu a porta e começou a chamá-la. Ela a encontrou no quarto dos fundos, onde estavam as canis para os filhotes. Bob Joe estava no chão, no meio de uma poça de sangue. Becky imediatamente ligou para o 911 e, em meio a choro e gritos histéricos, tentou explicar o que havia acontecido e que não havia sinais do bebê. Os paramédicos chegaram imediatamente, mas não conseguiram reanimá-la. Bob Joe foi declarada morta às 4:27 ao chegar ao hospital de São Francisco em Maryville. Para o azar de Lisa, as mãos da vítima, como já havia comentado, tinham vários tufos de cabelo loiro. Becky explicou aos primeiros policiais que a entrevistaram que havia falado com sua filha 1 hora antes de encontrá-la
e que ela havia dito que esperava uma visita de uma mulher de Fairfax. E que justo enquanto estavam falando, alguém havia batido na porta e sua filha havia desligado o telefone para ir receber a assassina. A polícia começou rapidamente a investigação. Tinham medo de que o bebê estivesse em grave perigo e com alto estresse após um parto tão violento. Eles procederam para dar o alerta, e em questão de segundos a notícia se espalhou por toda a nação. Foi uma criadora da raça de cães terrier da Carolina do Norte chamada Diane Sigtar, que viu as notícias e ficou chocada. Reconheceu a foto da jovem grávida do Missouri que foi assassinada. Considerava-a quase uma amiga depois de tantas conversas no chat. Diane entrou no chat e encontrou todos muito comovidos. Olhando as postagens dos últimos dias, pensando no que poderia ter acontecido, descobriu algumas mensagens trocadas entre Bob Joe e uma tal Darlene Fisher, um dia antes do crime. Nelas, Bob Joe e Fisher trocavam e-mails e endereços de suas casas. A descoberta deixou-os desconfiados, e ele ligou para o FBI para contar o que havia descoberto. Ela foi a investigadora perfeita. Os agentes queriam que rastreassem Darlene Fisher, mas não havia ninguém na área com esse nome. Os analistas forenses de informática do FBI procuraram o IP de onde vinham os e-mails que a jovem assassinada havia recebido em seu computador, o que foi dito pela mãe de Bob Joe, juntamente com a declaração de uma testemunha que disse ter visto um carro vermelho velho e sujo na entrada da propriedade da vítima às 2:30 da tarde, e os chats que os detetives encontraram na rede levaram a uma mulher de 36 anos, Lisa Mary Montgomery, do Kansas, no dia 17 de dezembro. Em um café em Melbourne, Lisa e Kevin Montgomery apresentaram aos seus amigos a suposta nova integrante de sua família, Abigail. Lisa contou a todos naquela manhã sua aventura maternal. No dia anterior, ela havia sido levada a um centro de saúde onde o bebê nasceu, depois que supostamente ela estava em um shopping e teve o trabalho de parto lá. Lisa continuou relatando que tinha ligado para o marido às 5:15 daquele mesmo local, contando a novidade e pedindo que ele fosse buscá-la. Kevin pegou 2 de seus filhos adolescentes e os colocou em sua caminhonete para ir buscar sua esposa e sua pequena filha recém-nascida. Em um estacionamento, eles pegaram a mãe e a filha e voltaram em 2 carros. O Toyota Corolla vermelho de Lisa foi dirigido por um dos adolescentes. Os amigos, surpresos, acreditaram na história e comentaram que o bebê era pequeno, mas parecia muito saudável. Ninguém poderia suspeitar de uma história tão macabra por trás da pequena Abigail. Na sexta-feira, 17 de dezembro, detetives foram enviados à casa de campo dos Montgomery em Melbourne. A esperança naquele momento era encontrar o bebê roubado vivo. Eles surpreenderam o casal Montgomery sentado no sofá. Na tela da TV, o alerta Amber estava em destaque. Estavam passando a notícia do crime e do recém-nascido desaparecido. Lisa tinha o bebê nos braços. Sua cabecinha perfeitamente redonda foi a primeira coisa que chamou a atenção dos agentes. Era claramente um bebê que nasceu de uma cesariana. Ela não chorava e parecia estar em perfeito estado. Os agentes se identificaram e fizeram o mesmo com os proprietários da casa. Depois começaram a perguntar sobre a recém-nascida. Lisa, sem pestanejar, contou a mesma história que havia relatado aos seus amigos. Mas os policiais verificaram no centro de saúde e lá lhes disseram que naquela quinta-feira nenhum bebê havia nascido. O casal foi levado até os escritórios para ser interrogado, onde Lisa aos poucos começou a confessar seu crime. Lisa Montgomery admitiu o que havia feito, e quando informaram ao marido dela, ele entrou em choque. Ele realmente acreditava que sua esposa estava grávida e que Abigail era sua filha. Esta é, digamos, a versão oficial, mas eu não sei. Tenho minhas dúvidas sobre como foi possível que o senhor não percebeu que tudo era uma invenção. Mas enfim, continuamos. Lisa foi presa e Kevin nunca foi acusado de nada. Acreditaram que ele não estava ciente dos fatos e Kevin expressou sua sincera compaixão pela família afetada. Uma vez confessado o crime, as autoridades levaram imediatamente o bebê ao hospital. Os testes de DNA do recém-nascido rapidamente confirmaram que ela era filha de Bob Joe e Seb. Durante o julgamento, ficou evidente que Lisa vinha mentindo para todos há anos. Entre as testemunhas contra ela,
estavam seus dois maridos, a ex de um deles e o amigo de Bobby Joe, Jason Dawson, que foi quem colocou Lisa e Bobby Joe em contato. Carl Bowman, seu primeiro marido, estava em meio a uma batalha judicial com a acusada pela custódia de seus filhos. Ele testemunhou que sua ex-mulher não podia ter filhos porque, como já havia comentado anteriormente, ela já havia sido operada. Lisa já havia inventado 5 gravidezes até aquele momento. 2, enquanto ainda estava casada com Bowman. Depois de separados, ela continuou com as fábulas. Bowman, que pedia a custódia de seus filhos menores, a havia ameaçado com revelar suas mentiras a respeito das gravidezes. Infelizmente, isso pode de certa forma tê-la empurrado a dar o passo final, pois ela vinha planejando o crime há muito tempo. No dia anterior ao crime, Lisa ligou para Bowman e disse a ele que desta vez iria provar que sua gravidez era verdadeira. E que ela não estava mentindo, que teria um bebê e que ele estava errado. Por sua vez, Kevin Montgomery declarou que sua esposa havia afirmado estar grávida em 3 ocasiões, enquanto estavam casados. Ele acreditou nas 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, Lisa disse a ele que algo estava errado com o bebê que estava sendo gerado e terminaram em abortos. A terceira vez foi a que culminou com o crime. Kevin afirmou ter acreditado genuinamente em tudo o que ela lhe dizia. Embora ele tenha reconhecido que um parente de Lisa lhe disse que ela havia feito uma laqueadura, ele admitiu não saber exatamente o que isso significava. Nas audiências preliminares, um neurocientista testemunhou que Lisa sofreu numerosos golpes na cabeça por parte de seus pais e maridos. Esses abusos físicos poderiam ter danificado seu cérebro naquela região que controla as agressões. Os advogados de defesa de Lisa comentaram que ela sofria de uma gravidez psicológica, uma condição mental que pode levar uma mulher a apresentar sintomas de gravidez e acreditar que realmente está gestando um bebê. Os médicos da defesa também disseram que Lisa sofria de depressão, transtorno de personalidade e síndrome pós-traumática. Um monte de patologias que apontavam para afastá-la da pena de morte. Mas nem o promotor, nem os especialistas da acusação concordaram com este diagnóstico. O promotor garantiu que Lisa Montgomery planejou o assassinato com premeditação e sustentou que os terríveis abusos que ela sofreu não eram a causa suficiente para explicar o detalhado planejamento de seu crime. Lisa, antes deste crime, havia pesquisado na internet sobre como realizar uma cesariana. Portanto, Lisa Montgomery foi julgada por um crime federal porque ocorreu em 2 estados diferentes. Sequestro terminando em morte. Em 22 de outubro de 2007, o júri a considerou culpada de assassinato. E em 26 de outubro, recomendou a pena capital para ela. Em 4 de abril de 2008, um juiz a sentenciou oficialmente à morte. Em 19 de março de 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou um pedido de clemência feito por Lisa. Neste momento, Lisa Montgomery, com 52 anos, aguarda sua pena de morte, que será em 8 de dezembro. Ela se tornará a 3ª mulher a ser executada pelo governo desde 1927. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu novo Facebook como Pepe Mistério MX, no Instagram como Pepe Mistério MX, no YouTube como Pepe Mistério, e no Twitter como Mistério Pepe. Meu nome é Pepe Cerecero, e isso é Pepe Mistério.